também está nesse momento, talvez alguma dessas coisas te ajude e se eu conseguir te ajudar com uma dessas coisas, já vai ter valido muito a pena. Então vamos lá que eu vou começar a te contar tudo. No vídeo anterior eu te contei sobre como foi o meu diagnóstico de depressão e eu já tinha dado um spoiler de tudo que me ajudou. A primeira delas e principal foi o Teodoro, o pet que eu tinha adotado um ano atrás. Antes de descobrir o diagnóstico. E cuidar dele me ajudou muito nesse processo, porque eu me vi em alguns momentos sem força para poder fazer as coisas, mas eu tinha que cuidar dele, eu precisava de passear. Então, eu comecei a adotar uma rotina de eu não posso falhar com ele e comecei a me cuidar através do cuidado que eu tinha com ele. Então, cada momento que nós tínhamos juntos foi me ajudando a voltar para mim, a ver graça num passeio de 15 minutos. Então, ali já era como valia pra mim, né? Como uma caminhada. Pra quem tava nesse processo de depressão e pra você que tá passando por isso também, você vai entender. A gente não quer sair de casa nunca. Então, ter o Teodoro e a responsabilidade com ele me obrigava a sair de casa. Então, isso foi mais um ponto muito positivo pra esse processo. É óbvio que eu não fazia nada disso animada, apesar de fazer tudo com muito amor. Tinha dia que eu me sentia bem fraca, mas eu sempre dei prioridade pra estar ali com ele e conseguir cumprir todas as tarefas, as tarefinhas dele e, consequentemente, isso foi me fazer um bem danado, um bem surreal. Mas só dependia de mim, né? Então, através da vida dele, eu consegui me cuidar e às vezes pegar uma responsabilidade assim com um bichinho pra começar a cuidar dele aqui, vou dar um banho toda sexta-feira, sabe? Esses micro hábitos que você vai completando, vai trazendo pra você também, além do benefício da atividade, autoconfiança de volta, porque você sabe que você tá conseguindo cumprir metas que você estabeleceu pra você mesma. E assim, eu comemoro cada vitória. Então, pra mim, cada passeio, cada interação com alguma outra pessoa, ou cada banho, isso pra mim era uma vitória mesmo. Então, esse foi o primeiro passo. A segunda coisa foi que eu comecei a socializar, né? Mesmo sem querer. Eu precisei de começar a fazer esse movimento de estar em contato com pessoas. Então, às vezes no passeio mesmo com o Teodoro, a gente encontrava com algumas pessoas e isso me obrigava a ter aquele contato. Então, eu comecei a me sentir um pouco mais confiante de falar com pessoas, de interagir com o pet dessas pessoas também. E eu sabia que o isolamento, ele alimentava a doença, né? Então, eu fui aproveitando do primeiro passo para eu conseguir dar o meu segundo passo. Então, eram interações muito curtas, que me fazia muito bem. Então, isso também trazia de volta para mim aquela segurança de estar com pessoas. E fora isso, eu comecei a me colocar em algumas situações que antes eu não me colocava para poder ter essa interação. Então, vamos supor que a gente foi na padaria, uma pessoa X comentou sobre o tempo. E aí, ali eu comecei a render o assunto, dava um sorrisinho. Isso são coisas que parece que é muito pequena, mas para quem vive a depressão, eu me sentia como se eu fosse uma estranha. Então eu não queria falar, eu não queria me colocar nesse desconforto. Mas a partir do momento que eu entendi que eu precisava, eu fui fazendo esses pequenos movimentos, assim, na padaria, no passeio, no supermercado, todos os lugares que eu era obrigada a estar, toda vez que existia uma oportunidade para eu conseguir socializar, eu ia lá e fazia. Agora a gente vai pra terceira coisa que eu fiz. Lembra que eu tinha falado com você sobre as microtarefas? Tudo parece muito difícil e muito pesado, emocionalmente falando. Então, eu comecei a definir microtarefas para mim no dia. Eu não tinha definitivamente cabeça e força para eu ter grandes metas. Então, eu comecei a definir, por exemplo, vou ler uma página desse livro por dia, e aí ele é só uma página por dia. No vídeo que eu contei para vocês sobre a minha depressão, eu falei também sobre eu ter ficado com a autoestima extremamente baixa. E essas microtarefas eu comecei a definir também como forma de autocuidado. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre cronograma capilar, eu comecei a fazer minha unha dentro de casa. Então, por exemplo, toda quinta-feira eu fazia minha unha, então eu tinha que separar um tempo para eu fazer aquela tarefa, mas eu também estava cuidando de mim. Comecei a fazer cronograma capilar certinho, 3 vezes por semana. Se em algum momento vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, eu posso contar para vocês também como que foi esse processo de cuidar do meu cabelo e de
trazer a autoestima de volta, né, que eu tinha perdido. Então, com isso, eu estava ali fazendo uma atividade, mas ao mesmo tempo eu estava cuidando de mim, me sentindo mais bonita. E isso era uma coisa que importava muitíssimo pra mim, sabe? Então, cada tarefa que eu cumpria, eu lembrava que eu era capaz e eu já estava me sentindo um pouco mais bonita, um pouco mais forte, um pouco mais confiante. E isso foi muitíssimo importante pra mim e eu acredito que vai fazer muita diferença pra você também. Agora vamos pra quarta coisa que eu fiz, que foi o movimento, a atividade física. Bom, eu não queria fazer academia na época, isso não passava nem pela minha cabeça. Além de eu não estar me sentindo muito bem, eu queria fazer alguma coisa que preenchesse meu coração, assim, que eu conseguisse ser feliz. Eu sinto que nós criamos uma cobrança excessiva em cima de coisas que não são muito necessárias. Então, assim, hoje em dia a gente quer começar a treinar, mas não só treinar, a gente quer ser atleta. Ai, hoje em dia você não quer só nadar, você quer ser uma atleta da natação. Então, naquela época isso nem passava na minha cabeça, porque eu não sabia nem se eu ia dar conta de fazer. Mas a atividade que eu escolhi foi a dança. Eu amo dança do fundo do meu coração. Eu acho que é uma atividade que preenche, é uma atividade que você não vê o tempo passar. É uma atividade que você se sente bem, que olhando ali no espelho você volta a se reconhecer. E esse era o movimento que eu precisava muito, de reconhecer quem era a Tainá mesmo, do que a Tainá gostava. Eu escolhi fazer o twerk, que era uma dança que só tinha mulheres. Então, assim, na dança, além de ser muito bem acolhida, a gente conseguia trocar muito e eu via a dificuldade de outras meninas e conseguia ajudar, assim como elas conseguiam me ajudar. Então, foi muitíssimo importante para mim. O meu conselho para você é que você procure fazer uma atividade física, mesmo se você não estiver confortável de ir na academia, coloca uma dança aqui no YouTube, faz um yoga, algum movimento que te faça reconectar mesmo com você, com o seu corpo, para você se descobrir de novo. E sem dúvidas, essa é uma das dicas, assim, que fez total diferença e que eu recomendo muito para vocês. Agora vamos lá para uma parte que é um pouquinho mais complexa, mas que eu também julgo extremamente importante, fez muita diferença para mim, que é o cuidado com a alimentação. Gente, eu amo doce. Amo muitíssimo doce. E nesse processo da depressão, muitas das vezes eu tentava compensar a minha tristeza com eu mereço comer um docinho. E o açúcar, ele não faz bem, a gente sabe. Hoje eu sou uma pessoa que lido muito bem com o controle do açúcar, enfim, eu procuro cuidar muito da minha alimentação. Mas na época eu não ligava tanto. Então, se eu fiquei triste, eu mereço comer um docinho e é isso. Mas a gente sabe que o açúcar não faz bem, né? Que gordura em excesso não faz bem. E você comer limpo faz total diferença no seu bem-estar, no seu corpo, em como você vai se sentir. E na época eu optei por começar a comer um pouco mais limpo. Eu evitei de comer doces, frituras em excesso. Gente, não é nada assim. Parei zero. Não, aqui a gente trabalha com equilíbrio, não adianta. Isso de restrição, pra mim, não funciona. Então, nós precisamos estarmos conscientes do que faz bem, do que dá pra fazer agora, do que não dá, e qual que é o momento certo de fazer isso, mas assim, tudo bem controlado, sabe? Então, nada extremo, mas com regularidade. Então, comer muita fruta, comer muito vegetais, beber muita água, que também é muito importante. Eu sempre fui de comer muito pouco e de tomar muito pouca água, mas nesse momento ali eu comecei a dar um foco nisso e foi incrível pra mim, pra minha recuperação, pra minha disposição, pra eu ir pra minha aula de dança. Então, assim, eu me sentia mais forte, eu me sentia mais nutrida. Comer limpo faz muito bem, não só pro nosso corpo, mas pra nossa mente, pra nossa saúde, pra nossa energia mesmo. Agora nós vamos para a sexta tarefa, que assim, isso foi obrigatório, mas que me fez extremamente bem também, que foi não consumir álcool. Até porque eu fazia o tratamento com medicação. Então, é uma combinação que não funciona, não dá certo. Além de acabar com seus hormônios, né, você acaba com o tratamento. Então, não é recomendado pelo médico. Então, durante o tratamento, obrigatoriamente, você não pode fazer consumo do álcool. E assim, eu respeitei. Eu não fiz consumo do álcool, isso fez muita diferença pra mim. Inclusive, depois do tratamento, mudou muito a minha relação com o álcool. Hoje eu consumo minimamente. Então, é isso, cuide da sua alimentação. Não consuma álcool, respeite a recomendação do seu médico, que eu tenho certeza que vai ser uma recuperação com muito mais qualidade. A próxima tarefa que eu fiz, gente, que mudou absolutamente tudo. Como eu me enxergava, quem eu era, como eu desabafava,
foi a terapia. Não consegui enxergar meu tratamento sem o apoio da psicóloga, foi muito importante. Todas as vezes que a gente estava ali conversando, desabafando, falando como eu me sentia, eu também conseguia escutar o que eu estava falando para ver se aquilo fazia realmente sentido, se a forma como eu me sentia realmente tinha coerência com o que estava acontecendo. Então, no vídeo anterior eu contei pra você uma época que eu cheguei a fazer até 3 sessões. Era uma vulnerabilidade minha mesmo, então se eu sentisse que eu queria conversar, eu queria conversar. E ali a gente chorava, sentia e liberava. E não só com a terapeuta, com o profissional, mas assim, minha melhor amiga, minha família também, todo mundo me ajudou muito, mas eu indico muito pra vocês o acompanhamento psicológico bem de pertinho, com um profissional, com uma pessoa ali pronta pra poder ajudar vocês, e faz muitíssima diferença. A 8ª tarefa que eu priorizei foi a minha autoestima, como eu já tinha falado com vocês, mas agora a gente vai entrar num nível um pouco mais avançado. Foi quando eu comecei a entender que eu não vou me diminuir, eu não vou me sentir inferior, e comecei a fazer esse trabalho emocional mesmo, que refletia na minha segurança, na forma como eu me via. Então, além dos cuidados físicos, né, de já estar fazendo dança, de cuidar do meu cabelo, de conseguir fazer minha unha, e de cuidar do que eu adoro, cuidar das coisas, enfim, além de tudo isso, eu comecei a me olhar com um pouco mais de carinho. E essa é uma tarefa muitíssimo importante. A depressão, ela mexe muito com a nossa cabeça e muito com a nossa percepção. Então, assim, eu tinha sentimentos, né? Alguns sentimentos de inutilidade, de não estar bonita, de eu comecei a me olhar como uma pessoa capaz, como uma pessoa que merecia mesmo estar vivendo coisas melhores. E esse foi um trabalho que fortaleceu muito a minha autoestima, que trouxe de volta para mim. Então, meu conselho para você é que, nesse momento muito difícil, seja sua melhor amiga. Eu precisei ser a minha melhor amiga para eu conseguir me dar a mão e sair desse momento. E esse é o meu recado para você. Se olhe com carinho, se respeite e reconheça a grandeza que você é, quem você é, de onde você veio. E consiga enxergar, trabalhe sua mente para você conseguir enxergar onde você pode chegar, porque a depressão ela acaba com os nossos sonhos, estima e mexe com tudo, é um desmoronamento. Então é um trabalho de tijolinho em tijolinho que a gente vai recuperando. E se a mais priorizar, tá aí no top 1 das coisas mais importantes que eu fiz pra eu conseguir sair disso. Além disso tudo, tem a última coisa que eu fiz, que foi me proteger. Foi proteger o meu ambiente, foi proteger a minha energia, foi proteger a minha saúde. Não me expor a ambientes que não eram para mim, a conselhos que não eram para mim, a conversas difíceis demais, a lugares que me invalidavam, a pessoas que não entendiam o que eu estava passando. Procurei muito, muito meu conselho para você que proteja o seu ambiente, coloca essas vulnerabilidades ali no lugar onde você é acolhido, onde você é reconhecido, onde o seu sentimento ele tem valor mesmo. Isso é muito importante porque às vezes a gente está num processo de reconstrução e um conselho errado ele consegue te tirar do seu centro e trazer uma insegurança que não é necessária e que não vai te ajudar em nada. Então o foco mesmo é a gente ficar bem. Então a gente vai escolher com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai sair, com quem a gente vai se relacionar, quais são os conselhos e lugares que a gente vai se colocar, porque o foco é melhorar, o foco é conseguir sair disso. E essa foi uma das formas que eu encontrei para me proteger e que eu também te aconselho a fazer. É isso. Essas foram todas as tarefas que eu realizei comigo mesma para eu conseguir sair desse momento muito difícil. Eu espero que uma delas consiga te ajudar ou ao menos te traga um novo olhar, uma nova visão sobre esse momento. É óbvio que nada disso foi fácil, que não aconteceu de uma vez só. Então, foi dia após dia, com muita paciência, com muita resiliência e com muita vontade mesmo de conseguir vencer, de conseguir sair daquilo ali, sabe? Então, se você está passando por algo parecido, não tenta abraçar o mundo de uma vez. Escolhe uma tarefa, vai fazer aos poucos. E eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. A tarefa mesmo que você faz, traz essa vida de volta. E é isso. Eu espero que o vídeo tenha conseguido te ajudar. Tudo que foi dito são tarefas muito simples, mas que pra gente que está nesse momento, já é muita coisa. Então, meu desejo é que você melhore o quanto antes. E eu espero que meu vídeo tenha te ajudado. Então, até o próximo vídeo. Beijo!